Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho uma notícia boa, eu acho ótima, não é nem boa, é ótima, alvissareira para quem advoga, como eu, tá? Eu sempre falo que minhas outras atividades, o magistério, minha atividade raiz mesmo é advocacia, tá? Minha atividade primária é advocacia. Eu fiz um mestrado, tal, todo um doutorado. Sou professor, tá? Mas o que me define é advocacia. Então, assim, eu acho que essa notícia é muito alvissareira para quem advoga, que é o seguinte: o Tribunal de Justiça de São Paulo, respeitando aquilo que está no artigo 85, parágrafo 8º do novo Código de Processo Civil, determinou que, inclusive em ações de elevado valor, os honorários sucumbenciais têm que ser fixados em percentual sobre o proveito econômico, que daí o juiz vai aquilatar de 10 a 20%. Trata-se, no caso, de um embargo à execução, que o juiz de primeira instância julgou improcedentes, né, os embargos de execução e condenou o devedor a pagar uma sucumbência de 10% sobre o valor do título executivo, 2.215.000 reais, né? Então daria aproximadamente 220 mil reais para os advogados. Os advogados do executado interpuseram recurso de apelação, requerendo, com base no princípio da equidade, etc, 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 que a sucumbência fosse reduzida a 10 mil reais. Felizmente, esse caso foi julgado, não se deu provimento a esse recurso. E está certo de não se dar. Primeiro porque a lei hoje fala textualmente, tá? A lei fala textualmente que a sucumbência ela tem que ser fixada em percentual sobre o proveito econômico. Eu já tive alguns casos aqui no escritório que eu tive a felicidade de ter esse tipo de vitória, tá? Um caso contra o Bradesco, certa vez, um caso contra o Itaú, no outro processo. E assim, o que existia antes do novo CPC, em desfavor da advocacia, em desfavor do advogado, era uma grande sacanagem, não tem outra palavra para definir, né? Porque eu lembro que na vigência do CPC anterior, que tinha essa malfadada apreciação equitativa do juiz, né, dos honorários, e eu lembro que entre os anos de 99 e 2005, eu fiz muitas ações e ganhei várias delas, revisionais de contratos imobiliários, tá? É, Entre os anos 99 e 2005, eu devo ter pego umas 500 ações como essas, tá? E pelo menos 50% delas foram procedentes em favor dos meus clientes, ou até mais. Boa parte delas também a gente fez acordo, tal, né? Mas o que eu quero falar, isso era uma grande sacanagem que havia contra o advogado, contra mim, contra o Paulo Antônio Papini e outros advogados que trabalhavam com isso, que é assim, gente, você pega uma ação revisional de um contrato imobiliário, eu já falei disso aqui no canal, tá? O valor da causa dessas ações é quase sempre é o valor do financiamento, que é o valor muito aproximado ao valor do imóvel. Então, a ação provisional de contrato imobiliário sempre vai ter valor alto. Então, a gente está falando de ações de valor da causa de 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais, algumas de até valor de causa de 5 milhões de reais, né? E daí você ganhava o processo, ou o juiz de primeira instância vinha com isso na sentença, ou se ele não viesse, o tribunal viria depois, dando provimento ao recurso, parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para entender que aquela sucumbência era levada demais em meu favor, e por equidade, apreciando o meu bom trabalho, fixava a sucumbência em 5 mil reais, 1.000 reais, 1.500 reais, 800. Eu já tive caso de sucumbência fixada em 800 reais. Eu não estou brincando com vocês. Já tive caso de sucumbência fixada em 800 reais. E daí, né, gente? Eu tive um caso que foi uma casa de um cliente meu, uma grande casa na cidade de Campinas, que te defendeu. E o valor da causa
sei lá, é difícil, porque houve uma grande inflação no mercado imobiliário. No mercado imobiliário houve uma grande inflação nesse período, mas na época era uma casa que hoje valeria uns 10 milhões de reais, mas na época, a gente está falando do ano de 2001 ou 2002, o valor da causa acho que era 1 milhão de reais, 1 milhão e poucos mil reais, sei lá, não lembro, mas acho que era um valor alto para a época, né? E o juiz de primeira instância pegou, fixou a sucumbência em R$ 1.000, eu peguei, apelei, tá? A gente ganhou o processo, eu peguei, apelei e falei, olha, meu, R$ 1.000, pelo amor de Deus, né? E daí o tribunal pegou, me deu razão no apelo, me deu parcial razão. Ele não fixou em percentual, ele pegou, fixou em R$ 5.000. Ele pegou e falou, ó, tá vendo só, advogado? Eu reconheço o teu trabalho, eu quintupliquei o valor da sucumbência. E eu sei que eu, por pouquinho, o meu cliente ou eu, não tomamos uma litigância de má-fé, mas foi até divertido no processo, mas eu me arrependo dessa petição, que eu embarguei de declaração falando, olha, excelência, data máxima vênia, daí o que eu fiz? Eu dividi R$ 5.000 pelo tempo que o processo demorou, era processo físico, tá? Então demorou uns 4 ou 5 anos esse processo. Eu dividi os R$ 5.000 pelo tempo que o processo demorou e coloquei na petição. Peguei e falei, excelência, com esse valor, eu não consigo comer um Big Mac por dia. Eu não consigo comer um Big Mac por dia. Assim, se eu pegar e falar, eu quero almoçar no McDonald's todo dia, comer um Big Mac, eu não consigo com R$ 5.000. Como é que Vossa Excelência espera que eu sustente o processo? Né? Porque o processo dá despesa, excelência, dá despesa no dia a dia. É o aluguel do escritório, é a conta de luz. Vocês estão vendo que a luz aqui não está cortada, a luz está ligada. Linha de telefone, aluguel, condomínio, IPTU, anuidade da ordem, e por aí vai. E daí o relator, ele colocou a brilhante pérola no seu acórdão dos embargos de declaração, colocando o seguinte, olha, doutor, você está errado. Porque quando o processo vai para o tribunal, ele para. Então, esse processo, quando ele vai para o tribunal, ele não te dá despesa. Gente, eu nem recomendo que vocês façam isso, tá? Eu acho que quando a gente fica mais velho na advocacia, você para. Eu parei já com essas ironiazinhas em petição, mas na época eu não me aguentei. Na época eu não aguentei. Eu peguei e falei, que bom. Eu fiz um embargo de declaração falando, que bom, excelência. Quer dizer, então, que o processo, quando está no tribunal, ele para? Então, eu vou começar a fazer o seguinte agora, excelência. O processo, quando estiver no tribunal, como ele para, eu vou começar a mandar e-mail para os meus credores, o locador do meu imóvel, a Enel, a Vivo, a Claro, sei lá, quem me vende livro, o meu livreiro. Vou começar a mandar e-mail para os meus credores falando, olha, o processo parou. Como o processo parou, ele parou de dar despesa. Então eu entendo que eu quero que você compreenda que eu só vou voltar a lhe pagar quando os processos voltarem a andar. Isso é uma loucura. A existência do processo dá despesa para o advogado. A existência do processo dá despesa para o advogado. E pior, né, meus amigos? Se eu, Paulo Papini, perco um prazo no processo cujo valor de causa é R$ 1.000.000, eu respondo perante esse meu cliente por uma potencial indenização de R$ 1.000.000. Então, nada mais justo que se eu ganho o processo, a sucumbência também seja fixada nesse mesmo... Qualquer coisa fora disso, uma sucumbência fixada em R$ 1.000, mas se eu perco o processo por um erro processual meu, e é claro, o Paulo Papini não comete esse tipo de erro, não mesmo, tá? Nunca perdi prazo na minha vida. Mas supondo que eu perca o processo porque eu perdi um prazo, em tese, eu vou responder por todo o valor do processo. Mas dá assim, eu tenho risco, mas não tenho benefício. Daí fica complicado, né, meus amigos? Daí fica complicado. Felizmente, o CPC acabou com esse problema. E pior que começou a ter uma discussão, tal, se a sucumbência deveria ou não deveria, mas também o STJ, em grau de repercussão geral, ele decidiu no recurso, eu posso ter errado no número, tá? Mas se não me falha a memória, foi na repercussão geral 1076, e o STJ decidiu que sim, a sucumbência
tem que ser fixada em percentual sobre o valor econômico. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui no canal, tá bom, amigos? Por hora é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!